Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, nosso ex-colega Barbosa, hoje presente. Bom dia, comunidade ibrapuitense. Em nome de Deus, começamos o trabalho do dia de hoje. Temos correspondência? Correspondência nós não temos, apenas projetos a serem apresentados. Vamos a eles? Sim. Projeto de Lei 14/2023, que extingue e cria cargo no quadro de cargos de provimento efetivo do município de Ibirapuitã e das providências. Se trata de extinguir o cargo de oficial administrativo e criar o cargo de analista executivo. Também, para apresentação, nós temos o veto parcial ao projeto de lei complementar 8/2023. Nós temos o veto parcial ao projeto de lei complementar 9/2023 e o veto integral ao projeto de lei complementar número 11/2023. Seriam esses, então, a serem apresentados. Hoje, temos mais um ofício recebido do IP. Vamos à leitura? Orientação aos contratantes, reestruturação do IP, saúde e material de apoio. A Lei Complementar 15.970/2023, que reestrutura o sistema de assistência IP Saúde, foi sancionada em 7 de julho de 2023 e entrou em vigor integralmente em 1º de outubro de 2023. As principais mudanças da lei se aplicam somente aos servidores públicos estaduais e seus dependentes. Esta legislação estabelece um marco importante na reestruturação do IP Saúde. Por isso, reforçamos que as novas regras de contribuição, tais como cobrança de dependentes, limite de contribuição titular e trava global 12%, se aplica apenas aos servidores estaduais, seus dependentes e pensionistas estaduais. Isso significa que os servidores municipais e membros do órgão contratante não serão afetados nesse aspecto. Essa diferenciação é importante, pois reconhece a diversidade da situação dos contratantes e permite que eles mantenham autonomia na gestão de sua realidade. Ficamos nisso, senhor presidente. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão do IP, então está aqui o ofício. Mas todos devem ter recebido pessoalmente, né? Sim. Presidente, poderia pedir para o doutor Valcir fazer a leitura para nós de quais pontos que estão pedindo veto nos projetos que chegou? Sim, sim. Podemos ler, é bastante extenso, nós podemos ler. É bastante extenso, os vetos. Quer que eu leia? Vai ser votado hoje? Não, não vai ser votado hoje. Não vai ser apresentação. Está sendo apresentado hoje. Pode ser nos assuntos gerais, então. Certo. Muito bem, então vamos às indicações. Primeiro, vereador inscrito, Roberto Carlos Martins, do PP. Bom dia, presidente Firmino. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, nosso ex-colega Antônio Carlos Barbosa, que hoje está presente aí na sessão da Câmara. Também deixar aqui um grande abraço às pessoas que acompanham ao vivo aí pelas mídias sociais nesta segunda-feira. Gostaria aqui, primeiramente, de parabenizar aí pela realização no dia de ontem da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso município e padroeira do Brasil, realizada aí pela equipe coordenada pelo padre Daniel, e toda a diretoria da igreja, no qual organizaram muito bem e voltaram a trazer novamente o público para a festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida do nosso município. Então estão de parabéns. Eu acho que o pessoal que participou, e com certeza o ano que vem vamos fazer muita força para que cada ano se realize da melhor forma possível. Gostaria também aqui de parabenizar toda a classe do nosso magistério, dia do professor, que passou na última, dia 15, né? Vocês sabem que, sem fazer alongamentos, a classe do professor hoje, meio desvalorizada, mas é uma das classes mais importantes para o nosso país. Então deveria sim ter um grande apoio por parte de todas as pessoas envolvidas nas administrações públicas, seja pública ou privada, e deixar aqui um grande abraço e parabenizar a todos pela passagem do Dia do Professor. Também gostaria aqui de enviar
aí a nossa cooperativa de crédito que temos no município de Ibirapuitã, o Sicredi Botucaraí, Minas Gerais, no qual agora essa semana, dia 19 de outubro, que é comemorado toda terceira quinta-feira de outubro, o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Então, a cooperativa de crédito Sicredi Botucaraí, que vocês sabem, é uma cooperativa de crédito, uma instituição financeira, mas que movimenta muito a sociedade, as comunidades, inserida, né, no dia a dia do andamento do município de Ibirapuitã, uma das principais parceiras da administração pública e das comunidades do nosso município. Então, gostaria aqui de enviar uma moção aí, em nome do Legislativo, pode ser, parabenizando o Sicredi Botucaraí, Minas Gerais, pela passagem aí do Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, que acontece toda a terceira quinta-feira de outubro, que neste ano, o caso, vai ser dia 19 de outubro. Então, gostaria, se os colegas concordassem, pode ser em nome da Câmara de Vereadores, né, parabenizando pelo belo trabalho que o Sicredi faz na nossa comunidade. Todos são sabedores, não precisa aqui a gente relatar e falar, mas a cooperativa de crédito Sicredi é mais que uma instituição financeira. É o grande suporte das comunidades, da sociedade e dos clubes, da administração pública, a maior parceira que se tem no município de Ibirapuitã. Então, essa moção eu gostaria que enviasse aí ao Sicredi Botucaraí MG. Também gostaria aqui, essa semana, vendo publicações, a gente vê publicações às vezes nas redes sociais, tal, de pessoas reclamando de ruas, de lugares, e eu vi uma foto, aí o qual dias atrás colocamos aqui, que eu e o colega João Valdir tivemos em Brasília, lá no gabinete do Mourão, e conseguimos lá cadastrar um recurso para fazer uma obra de pavimentação lá no bairro Horizonte e na rua Albino Senger, abaixo do CTG. Mas foi publicado uma foto até da rua ali, com uma valeta atravessada, e você sabe que aquela rua abaixo do CTG é complicado. Ela tem tubulação, foi feita a tubulação, mas a tubulação não capta a água, e realmente a água escorre por cima e faz grandes valetas ali. Eu sei, moro perto, passo ali, trafego, então a gente está sofrendo lá, que não é só aquela rua, tem outras ruas aí nas descidas dos bairros onde é mais íngreme, que também faz, e a água não vence ir nos tubos e acaba gerando transtorno. Gostaria de pedir aí ao Executivo que, na medida do possível, a gente sabe que tem interior, tem vários lugares sendo afetados pela chuva, mas que na medida do possível desse uma atenção aí no perímetro urbano, algumas ruas que estão em péssimas condições ali, devido à chuvarada, que todo mundo sabe que está chovendo e vai chover novamente, que a água não entra nas tubulações. Até eu acho que tem que ser feito um estudo por parte da engenharia, nessa rua Albino Senger, se esse recurso concretizado, tem que ser feito novamente ali a tubulação, porque ali são tubulações emendadas, tem tubulações finas, que não captam a água, não adianta nós fazer uma pavimentação e escorrer todo por cima. Então, gostaria que o Executivo já entrasse na análise do mérito futuro, porque vai acontecer, demora um pouquinho, porque tudo é burocrático, mas a hora que o recurso vier a cair, vai ter que ser mudado algumas coisas ali naquela tubulação. E eu lembro aqui que quando eu estive na presidência da Câmara e assumi o Executivo, até foi poucos dias, e levei um recurso do Legislativo para lá, compramos a tubulação, tudo, na casa, na frente dessa moradia que foi publicado nas redes sociais. Eu me comprometi aquela vez e nós colocamos os tubos, tem tubulação. Então tem a tubulação, tem os bueiros, tem tudo. Mas, infelizmente, a água não entra nas bocas de lobo, mal projetado para cima, ali perto do CTG, onde deveria captar, e a água acaba escorrendo por cima e fazendo dano. Então, não é uma culpa, de repente, da administração pública, tem os bueiros, mas não, a água não está vencendo. Então tem que ser feito um estudo revisto, retirado, e ser feito tudo novo, porque se vai ser feito uma pavimentação,
tem que ser bem feita para não gerar transtorno no futuro. Se for atendido aí pelo pedido da melhoria nas ruas dos bairros e da nossa cidade onde não tem pavimentação, fico agradecido, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Muito bem, colega vereador. Próximo vereador inscrito, Josildo Maia, do MDB. Um bom dia especial aos colegas vereadores, nossa equipe da casa, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, especial a nossa comunidade ibrapuitense. Um bom dia, esse colega vereador, Antônio Carlos Barbosa, se faz presente hoje nesta casa, aonde que trouxe um assunto, colegas vereadores, o qual da última sessão eu fiz a indicação que era para mandar o ofício diretamente ao DAER, referente à nossa VRS 810. E hoje eu volto a frisar novamente a importância de nós organizar uma agenda em Porto Alegre. O vereador Antônio Carlos Barbosa também veio na mesma linha, para nós juntarmos esforços, procurar as esferas estaduais, cada partido daqui a pouco entrar em contato com um deputado que tenha mais proximidade, para que a gente consiga uma grande audiência pública em Porto Alegre, no DAER, para rever a questão da nossa VRS 810. Porque é indignante, é um absurdo a situação que nós encontramos aqui no município de Ibrapuitã. Um acesso tão importante para o nosso município, o município de Nicolau, o qual está aí precariamente, podemos dizer assim, em torno de uns 6 quilômetros. Final de semana é só relato de pessoas que acabaram passando por ali, cortando pneu de veículos. Sem falar no risco de acidente que está a nossa VRS 810. Então, acho que é um assunto muito importante, colega vereador Antônio Carlos Barbosa, nós unir esforços, procurarmos aí também Nicolau Vergueiro, tio Hugo, para que organizem, através do Poder Legislativo, uma executiva para se fazer presente em Porto Alegre, para nós juntos pressionarmos o governo do Estado, porque nossa região não pode ficar de fora dessa fatia que vai ter, que a gente está vendo a divulgação do governo do Estado, falando em altos valores de investimento em estrada, e nós aqui com um péssimo acesso ao nosso município de Ibrapuitã, aonde que fica aproximadamente aí, metade do asfalto foi concluída, a outra metade está inacabada, tanto que está se perdendo essa base que foi colocada aqui na nosso acesso à nossa VRS 810. Então, novamente, eu volto a frisar, até me coloco à disposição, convido os demais colegas vereadores para que junto, durante essa semana ou na próxima, nós organizamos uma equipe para se fazer presente juntamente ao DAER em Porto Alegre, para pleitearmos a nossa VRS 810, um acesso com melhor qualidade. O vereador Antônio Carlos Barbosa colocou o deputado Gerson Burman à disposição, agradece, é importante esse esforço de uniões, para que junto a gente consiga atingir o objetivo, que é trazer essa melhoria hoje do nossa VRS 810, que está em péssimas condições. Bem, senhor presidente, gostaria de me estender um pouquinho aqui, parabenizar os nossos professores, pelo dia 15 de outubro, dia desses profissionais. Gostaria de parabenizar em nome da Câmara, em nome de deixar todo um carinho especial a todos os profissionais que hoje trabalham no nosso município de Ibrapuitã, contribuem com a nossa sociedade, passando conhecimento, essa missão tão bela que é do professor. Então, parabéns a todos vocês pela belíssima profissão. A gente sente muito orgulho da forma que são conduzidos os trabalhos no nosso município de Ibrapuitã e região. Também estendo aí a todos os professores que também participaram de uma forma ou outra da minha vida, os professores do ensino fundamental, do ensino médio, professores da Universidade Anhanguera, o qual eu tive o prazer de estudar e hoje sou formado no curso de Direito. Um agradecimento especial e um grande abraço a todos vocês. Não seria essas minhas indicações, senhor presidente, hoje. Agradeço pelo espaço, importante mobilização nossa referente ao DAER, para nós pleitear a nossa VRS 810. Muito bem, vereador, sem encaminhada essa indicação. Temos o projeto apto à votação, doutor. Nós teríamos apto à votação, então, esse projeto de lei complementar número 4, 2023, o qual vem sendo cobrado aí pelo Executivo, e trata do seguinte: ele altera o Código Tributário Nacional Municipal. Artigo 1º, revoga as disposições do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 75 da Lei Complementar 39 de 2017, que passa a constar. Revogado. E seria isso. O conteúdo desse dispositivo, do artigo 75, é o seguinte:
A expedição do documento ou a prática de ato referido no artigo anterior será sempre resultante do pedido escrito ou verbal. Parágrafo 1º. A taxa será devida: 1. Por requerimento independente de expedição do documento ou prática de ato nele exigido. 2. Tantas vezes quantas forem as providências que, idênticas ou semelhantes, sejam individualizadas. E 3, então, que é o que está sendo revogado, por inscrição em concurso público. Tá certo? Então, deixa de existir dentro do Código Tributário a taxa por inscrição em concurso público. Tá certo? Ela vai ser cobrada de outra forma, direto no edital daí. Projeto de excursão? Doutor Roberto. Doutor, só para lembrar, em sendo acontecendo essa mudança, não altera em nada, em sendo dentro do edital, aquela lei do doador de sangue que tem isenção. Num primeiro momento, não. Uma coisa não afeta a outra. Continua havendo a isenção. Continua havendo a isenção lá no edital, né? Sim. Por lei. Só isso que eu queria saber. Teria que fazer um estudo mais aprofundado, mas num primeiro momento, sim, não há alteração, não, vereador Roberto. Sim. Então, projeto à votação. Vereador Gilberlan? Favorável. Vereador Vantuir? Favorável. Vereador Maurício? Favorável. Vereador João Valdir? Favorável. Luiz Carlos? Favorável. Vereador Roberto? Favor. Vereador Zil. Então, Favorável. projeto aprovado por unanimidade. Temos só esse, presidente? Seria esse, senhor presidente. Então, se for possível, pedir o Barbosa fosse marcar para quinta ou sexta, que vai ter lá em Porto Alegre a caravana da. Deixa eu explicar aqui. A caravana do Federativo do Rio Grande do Sul vai vir representando todos os ministérios lá, que vai abrir a inscrição para o PAC, né, em novembro. E daí vai estar todos os deputados, acho que eu tenho que ir lá também. Vai ter, mano, que vão explicar os projetos que tem, acho que vai ter para máquina, para dimensão pública, para pavimentação, para todos os tipos de ministérios. Então, havia uma caravana de Brasília, dos ministérios, representando, que vão explicar lá na FIERG. Então, se desse para quinta ou sexta, né? Já aproveitava e fazia as duas coisas, né? Licença, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, assim, eu vou ver hoje, de lá para o legislador, para marcar. Daí eu aviso o senhor avisa no grupo ali, Sim. dos vereadores. Eu quero conversar com o pessoal de Nova Guerra também, da Sul. Daí eu aviso o senhor. Quinta-feira, então, o senhor gostaria que fosse marcar, então? Sim. Então, ou sexta. Ou sexta. Você até sexta. Sexta para mim tem que estar lá, Vamos montar tudo por causa do todo o município. porque daí tem que ver se o diretor, que é responsável por essa parte, ele engenheiro que está lá, né? Não adianta ir, às vezes, um outro lá, não está bom, né? Direto, o diretor lá. Vai estar todos os prefeitos do município, né? Do Rio Grande do Sul. Pronto. Vereador Vantuir? Bom dia, senhor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Um bom dia também especial ao nosso colega aí, ex-colega aí do PDT, o Barbosa. Desde já te agradecer, Barbosa, por trazer essas informações para nós aí. Seja bem-vindo. Também um bom dia especial a todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu queria fazer um pedido para o chefe de obras de Ibirapuitã, Urbano, que ele desse uma passadinha na rua Antônio Silas Muniz, que é a pior rua que tem em Ibirapuitã, que tem duas valetas ali, que falta só mais essa semana de chuva para trancar o trânsito, que é para cima da casa do Gabriela ali, quase na frente da minha. Se ele não souber arrumar aquilo ali, que pega um engenheiro e desça lá. Temos 3 engenheiros na prefeitura, pega um e desce lá, se tem como ajeitar aquela rua ali. Abrir umas bocas de lobo que tem ali, que já fecharam tudo. Então, eu acho que, com mais essa semana que está prometendo de chuva aí, aquelas ruas vão ser trancadas. Não vai ter mais como passar, né, Barbosa? Então, eu acho que ele pega um engenheiro e vai lá ver o que tem que fazer naquela rua, se ele não sabe. Ou vá lá e peça para nós o que tem que fazer lá. Que não adianta mais falar, não adianta pedir. Vai lá, faz uma valetinha fica pior, cada chuva que dá, tranca tudo e cada vez abre mais valeta. Então eu acho que ele teria que pegar um engenheiro e descer lá naquela rua e dar uma olhada, para ver o que tem que fazer.
É isso, senhor presidente. Vereador Josil? Então, gostaria, se possível, o doutor Valcir fizesse a leitura do pedido de veto parcial que veio até essa casa. Em poucos dias nós votamos o projeto importantíssimo aí que foi caminhado pelo Executivo, onde que nós falamos sobre a reforma administrativa, onde que foram apresentadas inúmeras emendas no projeto, e agora nós recebemos aí a informação que vai ter veto. Eu gostaria que fosse feita a leitura para que as pessoas tomassem conhecimento também dos projetos que estão sendo discutidos e da forma que está sendo discutido nessa casa. Para nós trazer mais publicidade aí, informação. Então vamos iniciar pela leitura do veto parcial ao projeto de lei complementar 8/2023. José Nicolau de Provence, prefeito municipal, conforme comunicação realizada do ofício 266/2023, apresenta veto parcial ao projeto de lei complementar 8/2023, que dispõe sobre o plano de benefício de regime próprio da Previdência Social dos servidores efetivos do município de Ibirapuitã. Veto. Nos termos do artigo 50, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal, o prefeito passa a apresentar os vetos parciais. Fica vetado o artigo 14 do projeto de lei complementar 8/2023, com a redação dada pela emenda 1 aditiva. Fica vetado a linha B do artigo 18 do projeto de lei complementar número 8/2023, com a redação dada pela emenda número 3, modificativa. Fica vetada a linha B do artigo 20 do projeto de lei complementar número 8/2023, com redação dada pela emenda número 4, modificativa. Fica vetada a linha A do artigo 18 do projeto de lei complementar número 8/2023, com redação dada pela emenda número 5, modificativa. Fica vetado o artigo 24 do projeto de lei complementar 8/2023, com redação dada pela emenda número 6, modificativa. Fica vetado o inciso 2º do artigo 24 do projeto de lei complementar número 8/2023, com a redação dada pela emenda número 7, modificativa. Fica vetado o parágrafo 6º do artigo 27 do projeto de lei complementar número 8/2023, com a redação dada pela emenda número 8, aditiva. Fica vetado o inciso 3º do artigo 25 do projeto da lei complementar número 8/2023, com a redação dada pela emenda número 9, supressiva. Fica vetada a linha E do inciso 1º do artigo 11 dos projetos de lei complementar número 8/2023, com a redação dada pela emenda número 11, supressiva. Fica vetado o inciso 2º do artigo 11 do projeto de lei número 8/2023, com a redação dada pela emenda número 11, supressiva. Fica vetada a linha B do inciso 4º do artigo 11 do projeto de lei complementar número 8/2023, com a redação dada pela emenda número 11, supressiva. Fica vetado o inciso 4º do artigo 26 do projeto de lei complementar número 8/2023, com a redação dada pela emenda número 12, supressiva. Razões e justificativas do veto. A lei orgânica do município de Ibirapuitã prevê, artigo 50, aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, o qual, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo ou inciso ou de alínea. Desta forma, tempestivamente, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, resolve vetar parcialmente, na forma acima exposta, o texto do projeto de lei complementar número 8/2023, em razão do texto trazido por emendas aditivas, modificativas supressivas, alterando o contexto da necessidade de alteração do plano de benefícios. Justifica-se por comentários sobre as emendas propostas que causam alteração dos dispositivos ora vetados. Emenda 1, artigo 14. Ajuste de redação alterando o termo moléstia profissional para moléstia proporcional para moléstia profissional e acréscimo da expressão doenças graves. Concordância com o ajuste do termo moléstia profissional. Porém, quanto ao termo doenças graves, depende de regulamentação da lei complementar quanto ao conceito dessas doenças graves, o que poderá acarretar no agravamento da situação atuarial, pois fará com que grande parte das aposentadorias por incapacidade sejam calculadas pela integralidade. Emenda número 3, modificativa artigo 18. Diminui de 25 para 20 anos de tempo de contribuição na regra geral da aposentadoria, divergente da regra aplicada aos servidores federais, propõe a diminuição do tempo de contribuição na regra geral.
Opina-se pelo veto, pois onera o regime próprio de previdência, na medida em que diminui em 5 anos o tempo mínimo da contribuição nas aposentadorias voluntárias. Emenda número 4, modificativa, artigo 20. Diminui a idade mínima de 60 para 55 anos de idade para aposentadoria especial assegurado exposto a agente nocivo. Em oposição à regra aplicada aos servidores federais, propõe a diminuição da idade mínima para a aposentadoria especial de segurado exposto a agente nocivo. Opina-se pelo veto, pois onera o regime próprio na medida em que diminui em 5 anos a idade mínima para esta aposentadoria. Emenda número 5, modificativa, artigo 21. Diminui a idade mínima para servidores professores de 60 para 58 aos homens e de 57 para 55 mulheres. Em oposição à regra aplicada aos servidores federais, propõe a diminuição da idade mínima para a aposentadoria especial de professores, diminuindo 2 anos de idade com relação à regra. Opina-se pelo veto, pois onera o regime próprio, na medida em que diminui em 2 anos a idade mínima para esta aposentadoria. Emenda número 6, modificativa, artigo 24. Aumenta a cota familiar de 50% para 80% no caso das pensões por morte. Em oposição à regra aplicada aos servidores federais, propõe o aumento do percentual da cota familiar de 50% para 80%. Opina-se pelo veto, pois onera o regime próprio, na medida em que aumenta o percentual mínimo do valor do benefício. Emenda número 7, modificativa, artigo 24. Aumenta a cota familiar de 50% para 80% no caso de pensões por morte pagas a dependentes inválidos, parcial que supera o teto de benefícios pagos aos segurados do regime geral de previdência social. Em oposição à regra aplicada aos servidores federais, propõe o aumento do percentual da cota familiar de 50% para 80% referente ao valor de supere o teto de benefícios pagos para os segurados do regime geral, no caso da pensão por morte de dependentes inválidos. Opina-se pelo veto, pois onera o regime geral na medida em que aumenta o percentual mínimo do valor do benefício. Emenda número 8, aditiva, artigo 27, propõe prazo de vacância para servidor que se aposentar nos próximos 36 meses da publicação da lei, no sentido de manter a legislação anterior. Tal proposição não se mostra viável, face expressar revogação dos dispositivos constitucionais até então vigentes relativos à regra da aposentadoria quanto da publicação da lei complementar em comento. O inciso 2º, artigo 36 da emenda constitucional número 103 é explícito tal revogação a partir da publicação da reforma da Previdência Municipal. Artigo 35, revogam-se: 1. Os dispositivos da Constituição Federal, o seguinte dispositivo da Constituição Federal. Letra A, o parágrafo 21 do artigo 40. Letra B, parágrafo 13 do artigo 195. Inciso 2º, os artigos 9º, 13 e 15 da emenda constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Terceiro, os artigos 2º, 6º e 6º-A da emenda constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003. Quarto, o artigo 3º da emenda constitucional número 47, de 5 de julho de 2005. Artigo 36, emenda constitucional entra em vigor. 1. No primeiro dia do 4º mês subsequente ao da data da publicação da emenda constitucional quanto ao disposto nos artigos 11, 28 e 32. 2. Para os regimes próprios de previdência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando a alteração promovida pelo artigo 1º desta emenda constitucional número 149, da emenda constitucional no artigo 149 da Constituição Federal, e as revogações previstas na linha A do inciso 1º e nos incisos 3º e 4º do artigo 35, na data da publicação da lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que se referenda integralmente. 3. Nos demais casos, na data da sua publicação. Portanto, após a publicação da reforma previdenciária municipal, não é possível a manutenção das regras anteriores previstas na Constituição Federal e suas emendas 20, 41 e 47. Emenda número 9, supressiva, artigo 25. Retira a possibilidade da cessação do benefício de pensão por morte no caso de novo casamento ou união estável do pensionista. Não se mostra viável a manutenção do benefício de pensão por morte após a constituição da união estável ou casamento de pensionista, pois no caso de filhos menores, o casamento é causa de maioridade civil, na forma do inciso 2º do artigo 5º do Código Civil, e no caso de pensionista, companheiro, cônjuge, também perece a sua condição de dependente face à nova união constituída.
A manutenção do benefício após a nova união estável, o casamento, afronta o princípio da moralidade, na medida em que ausente a condição de viuvez não se justifica o pagamento do benefício. Emenda 10, supressiva, artigo 25, item ao anterior 9, ajuste na redação. Emenda número 11, supressiva, artigo 25, item ao anterior 9, ajuste na redação. Emenda número 12, supressiva, artigo 26, idem ao anterior 9, ajuste na redação. Acrescenta-se que o Legislativo, ao apresentar as emendas modificativas ao teor do projeto de lei, não teve o cuidado de estudar e alterar o cálculo autuarial do regime próprio de previdência social, já que as alterações implicam, a longo, curto e longo prazo, impacto no fundo municipal. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça desse Estado sobre a inadmissibilidade do Legislativo criar emendas que impliquem aumento das despesas do Executivo. Emenda. Ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal de iniciativa do Poder Executivo, emenda parlamentar concessão de maior prazo aos contribuintes para pagamento de débitos de tributos municipais, matéria tributária, competência comum ou concorrente, inocorrência de vista de iniciativa. A competência para legislar sobre matéria tributária é concorrente, de forma que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo são competentes para propor lei, concedendo benefícios de ordem fiscal. Lei de iniciativa do chefe do Executivo pode ser objeto de emenda parlamentar, desde que os dispositivos introduzidos no seu texto apresentem pertinência temática com o projeto original e não criem aumento de despesa. Caso em que as alterações introduzidas pelo Poder Legislativo guardam pertinência temática com o projeto de lei original e não criam aumento de despesa. O princípio da capacidade contributiva norteia a graduação do tributo, para que seja instituído segundo a capacidade econômica do contribuinte, não sendo pertinente invocá-lo para estabelecer na forma do pagamento. Ação conhecida em parte e julgada improcedente unânime. Ainda, nas proposições, verifica-se a agressão ao princípio da independência entre os poderes, princípio fundamental previsto para os municípios no artigo 10 da Constituição do Estado. Diante do exposto, à vista das razões ora explicitadas para demonstrando os óbices que impedem a ação do projeto de lei integralmente com as emendas propostas, decido vetar. O artigo 14 do projeto de lei complementar 8/2023, com a redação dada pela emenda número 1, aditiva. Bom, aqui nós vamos repetir todos os vetos, né? E então vamos ao próximo. Veto parcial ao projeto de lei complementar número 9/2023. O prefeito municipal, então, resolve vetar o projeto de lei 9/2023. Oi? O 9 é o quê? O 9... O 9, vamos ver aqui. Vamos chegar à explicação dele só um instantinho, ele é mais curto que o outro, tá? Veto por regime, plano de custeio do regime próprio de previdência. Da porcentagem? Isso, veto. Nos termos do artigo 50, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal, o prefeito passa a apresentar os vetos parciais. Fica vetado o inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei complementar número 9/2023, com a redação dada pela emenda número 1, modificativa. E fica vetado o inciso 2º do artigo 7º do projeto de lei complementar número 9/2023, com a redação dada pela emenda 2, modificativa. Razões e justificativa do veto. A lei orgânica do município de Ibirapuitã prevê, artigo 50, é aquela redação, desta forma, tempestivamente, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, resolve vetar parcialmente, na forma acima exposta, o texto do projeto de lei complementar 9/2023, em razão do texto trazido por emendas modificativas, alterando o contexto da necessidade da alteração do plano de custeio. Emenda 1 e 2, modificativas, inciso 3º do artigo 2º e inciso 2º do artigo 7º. Estabelece limite de isenção de contribuição previdenciária para pensionista em 3 salários mínimos nacionais. As referidas emendas tratam do aumento de isenção tributária relativas à contribuição previdenciária nos proventos e gratificação natalina, em substituição ao estabelecimento desta isenção proposta em 1 salário mínimo do projeto de lei encaminhado pelo Executivo. Tal situação promove o agravamento do equilíbrio financeiro e autuarial, pois a receita estimada, através da incidência da contribuição previdenciária na parcela que ultrapasse 1 salário mínimo, justamente com a reforma dos benefícios, representa uma significativa diminuição do déficit autuarial, necessário para o equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade do sistema previdenciário municipal.
Na forma estabelecida pelo artigo 25 da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, número 1467/2022, que fixa parâmetros para o funcionamento dos regimes próprios de previdência, deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 25. Ao regime próprio de previdência social deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial em conformidade com as avaliações atuariais realizadas em cada exercício financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e de benefícios. Parágrafo 1º. Os entes federativos deverão observar, no dimensionamento dos compromissos do plano de benefícios e no estabelecimento do plano de custeio dos regimes próprios, os parâmetros técnicos atuariais previstos nesta portaria e detalhados no anexo 6º, para assegurar a transparência, solvência, liquidez e a observância do equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 2º. O ente federativo deverá garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio financeiro e atuarial no regime próprio. E, no caso do desequilíbrio, é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime. Parágrafo 3º. Os dirigentes e membros dos conselhos deliberativos e fiscal do regime próprio e os gestores e representantes legais do ente federativo deverão pautar suas ações pela busca da sustentabilidade de longo prazo do regime. Parágrafo 4º. O atendimento aos parâmetros estabelecidos nesta portaria não exime os responsáveis do ônus de demonstrar tempestivamente a adequação das hipóteses e premissas atuariais, regimes financeiros e métodos de financiamento adotados pelo regime próprio. Portanto, o plano de custeio deve seguir os parâmetros da avaliação atuarial. No caso, o estudo atuarial apontou para a necessidade da tributação dos inativos e pensionistas na parcela que exceda um salário mínimo. A alteração da base contributiva afeta diretamente no equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. O cabo do artigo 33 da portaria 1467/2022 confere ao ente federativo a fixação dos parâmetros do plano de custeio e não pode o Poder Legislativo alterar esta condição sob pena de comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Acrescenta-se que o Legislativo, ao apresentar as emendas modificativas ao teor do projeto de lei, não teve cuidado de estudar e alterar o cálculo atuarial do regime próprio de previdência social, já que as alterações implicam a longo, curto e longo prazo o impacto de grande monta no Fundo Municipal. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado sobre a inadmissibilidade do Legislativo criar emendas implicam em aumento de despesas ao Poder Executivo. Então, é a mesma decisão de antes, que nós não podemos criar despesas. Ainda, nas proposições, verifica-se agressão ao princípio da independência entre os poderes, princípio fundamental previsto para os municípios no artigo 10 da Constituição do Estado. Diante do exposto, à vista das ações ora explicitadas para fundamentar o veto, demonstrando os óbices que impedem a sanção do prefeito da lei integralmente com as emendas propostas, decide vetar o inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei complementar 9/2023, com a redação dada pela emenda número 1, modificativa, e o inciso 2º do artigo 7º do projeto de lei complementar número 9/2023, com a redação dada pela emenda número 2, também modificativa, cujo veto se submete à apreciação dos nobres vereadores. Então, vamos agora ao veto integral ao projeto de lei complementar número 11/2023, que cria o cargo em comissão no quadro de cargos em comissões e funções gratificadas, número da Lei 972/2023, da Altas Providências. Veto. Nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei Municipal, o prefeito municipal resolve vetar integralmente o projeto de lei número 11/2023. Razões do veto. A Lei Orgânica do Município prevê, 50, aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, o qual, aquecendo, sancionará. Desta forma, tempestivamente, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, resolve vetar integralmente o projeto de lei complementar 11/2023, em razão do texto trazido por emendas modificativas alterando o estudo do impacto financeiro efetivado pela contabilidade municipal. Verifica-se no próprio estudo do impacto financeiro claramente a anotação de compensação e aproveitamento da margem de expansão das dotações orçamentárias da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, financeiramente, somente poderia ocorrer a criação de novo cargo se aprovar a extinção do cargo de supervisor de secretarias. Com a emenda modificativa número 1, que suprimiu a redação
autorizando a extinção do cargo de supervisor de secretaria, inviabilizou-se a criação do novo cargo de comissão pretendido pelo artigo 1º, de coordenador de serviço de águas. Portanto, tem-se que, com a emenda proposta, não há legalidade na sanção do prefeito municipal, já que o mesmo fica sem impacto financeiro e sem autorização contábil para a sua criação, como já demonstrado acima. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça desse Estado sobre a inadmissibilidade do Legislativo criar emendas que impliquem em aumento de despesa ao Executivo, o que está ocorrendo no caso, pois era prevista a compensação e dotação, não sendo estudada a simples abertura de uma nova sem a extinção prevista. E aí repete jurisprudência do Tribunal de Justiça. Muito bem, doutor. Sim, senhor. Acho que era mais importante era da reforma. Oi? Muito bem, acho que está ok, né? Sim, senhor. Agradecemos aí a leitura dos projetos. Então, para ver, nós votamos há poucos dias aí o projeto da reforma, aonde que nós apresentamos aí foram 12 emendas, juntamente discutida, analisada junto com o sindicato, aonde que não daria tanto impacto assim com os nossos servidores. Isso é um assunto que a gente já tinha pauteado com o próprio sindicato, onde que, eu cito exemplo, que o executivo estava dando isenção de 1 salário mínimo, nós puxamos para 3 salários mínimos, a ideia inicial era para ser 5, em negociação conseguimos chegar a 3 salários mínimos de isenção. Aí o executivo agora está pedindo o veto para que volte ao texto original do projeto, que seria 1 salário mínimo somente de isenção. Entre outros pontos que tem, nós também apresentamos, teve uma emenda que a gente diminuiu o tempo para os professores, diminuímos 2 anos, a proposta inicial era para 5, em negociação com o sindicato, conversa, ajuste, conseguimos baixar 2 anos da proposta que estava no projeto. E entre outras inúmeras emendas que estão sendo pedido de veto. Então, é uma situação delicada, nós vamos analisar com cautela. Vou procurar diálogo durante essa semana com o sindicato e com o executivo referente a essas emendas, que acabam nos preocupando, porque nós entramos num debate, houve toda uma representatividade do sindicato, onde que foram muito atentos, muito participativo. Aí até parabenizo o presidente, hoje o Rudinho, como é conhecido, pela participação que teve e o diálogo aberto com o Poder Legislativo, onde que nós conseguimos aí trazer as emendas, onde que trabalhamos juntamente com o sindicato. E agora a gente está com um pedido de veto. Algumas emendas aí não há possibilidade alguma de voltar atrás. Já deixo claro. A gente vai analisar com cautela, mas eu acho que o Executivo precisa ouvir um pouco mais o Poder Legislativo para a gente poder chegar numa sintonia referente a esse projeto aí tão importante que está tramitando, que já houve algumas reformas, já houve alguns passos que foram tomados, mas a medidas extremas e desnecessárias eu acho que nós podemos evitar. Senhor presidente, voltando aí ao assunto onde que nós temos aí audiência, já quero deixar aí registrado em plenário aí o interesse em participar das audiências em Porto Alegre, referente à nossa VS 810 aí, o tema o qual eu já fiz 2 vezes uso da tribuna, colocando a situação que se encontra a nossa VS 810, então não quero ficar de fora de participar dessas audiências tão importantes aí, o qual nós viemos questionando e enviando vários ofícios já ao DAE. A gente sabe que é difícil conseguir, mas eu deixo registrado aqui em plenário aqui que eu estou à disposição aí para o que for preciso a gente está cobrando do DAER essa recuperação da nossa VS 810. Doutor Roberto. Só para comentar, senhor presidente, eu olhando e vendo todos os vetos que foi mandado aí, né? E o que a gente faz em fazer as coisas, às vezes, sem calcular bem e sem fazer os devidos estudos, porque quando nós votamos aqui e mudamos de 1 para 3 salários, nós não tínhamos estudo nenhum de quanto ia dar o impacto. Nós votamos na escura. E se algum colega tem algum estudo, que me diga. Então nós, sem saber o que nós fizemos, nós votamos para tentar dar uma melhorada para o funcionalismo. Mas
Vejam bem. Tinha que ter sido feito um estudo. Porque agora manda o prefeito um veto a essa emenda. Colega Josil, não volta mais um salário mínimo. Não volta um salário mínimo. Agora ou fica os 3, ou nada. Ou nada. Porque se vetar, nada, 0. Então, agora eu fico pensando quem é que tem razão nessa história. Se é nós, se é o executivo, se é o sindicato, acaba que vai, eu ainda vejo que vai sair todo mundo prejudicado. Porque olha bem, agora o executivo ali dizendo que vetou. Está vetado. Beleza. Mas se vetar, vai ficar em 0. Está dizendo que falta muito, mas vamos zerar. Se passar nos 3 salários, não vai adiantar, porque não vai entrar contribuição. Então é assim, ó, dos males o menor, então que fique nos 3 salários. Não sei, né? Mas vamos vetar? Vamos deixar em 0? O funcionalismo, todo mundo quer que fique, que vete. Então vamos ver. Agora, se é para atender, como todos queriam atender, o sindicato e os funcionários, agora eu quero ver o voto. Agora eu quero ver vocês votarem a favor do veto para atender os sindicatos e os funcionários. Mas eu quero ver a consequência depois. Daí a gente fica aqui sem saber o jeito que vota. Porque nós vamos estar deixando do mesmo jeito que estava para pior. Mas, infelizmente, que é o que está acontecendo. Em vez de se pensar bem antes, depois tenta se remendar e rasga mais ainda a costura. Seria isso, senhor presidente. Não, Josil. Então, só para complementar, é bem preocupante mesmo, colega vereador Roberto, só que, infelizmente, esse déficit que vem acontecendo no fundão, podemos dizer assim, é algo que vem de anos. E agora com o prefeito José, vice-prefeito Jame, estão tentando achar soluções. E às vezes as orientações que acabam recebendo, acabam tendo que tomar essas medidas de encaminhar esse projeto dessa forma que vem para essa casa. Mas nós não podemos deixar nos levar pela opinião alheia e tomar as decisões com as nossas próprias convicções. Nós apresentamos a emenda para que fosse 3 salários mínimos. Até 3 salários mínimos fosse isento. Vou permanecer nesse posicionamento. Respeito o prefeito José, tenho maior respeito pelo nosso vice Jaime Martovics, pelo trabalho que eles vêm fazendo, mas nós temos que manter a cautela, tentar abrir o diálogo, para que eles entendam também que isso vai impactar diretamente na vida dos nossos servidores que estão hoje aposentados e recebem 2 salários mínimos, podemos citar o exemplo, e de uma hora para outra chegar uma notificação que 14% vai ficar retido para contribuir com o fundo. Quem ganha pouco, 14%, vai significar muito no seu orçamento. Talvez já esteja com dificuldades financeiras e ainda tem um impacto de 14%. Vai talvez aí dificultar muito a vida dos nossos servidores que já estão aposentados, com o salário muitas vezes com a renda comprometida, ter um impacto dessa forma. Então são assuntos que nós temos que abrir esse diálogo com o executivo, demonstrar que a Câmara de Vereadores ela tem opinião própria e a nossa decisão referente aos vetos vamos analisar com calma, mas o executivo que compreenda o posicionamento desse poder legislativo. Nós por várias vezes pedimos cálculos, nunca recebemos cálculos exatos encaminhados até essa casa. A gente teve uma audiência pública no salão paroquial, que não evoluiu. Tivemos outras reuniões no sindicato, outras reuniões na Câmara, o qual começamos a evoluir juntamente com o sindicato e conseguimos aí reduzir um pouco desses impactos. Vão ter pessoas, sim, contribuindo para o fundo.
Tem inúmeros salários que passam de 3 salários mínimos. Inúmeras pessoas. E ainda a gente se solidariza com eles, porque assim eles vão ter que tirar 14% do seu orçamento para ajudar a contribuir com o fundo. Mas até 3 salários, esse é um exemplo, ainda vamos conseguir uma folga. O fundo vai começar a ter contribuições. Talvez vai aumentar o prazo para sanar o déficit, mas eu creio que não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir resolver toda essa situação que tem hoje no fundo no município de Ibirapuitã. Então vamos com calma, vamos tentar fazer alguns ajustes, mas que não venha prejudicar tanto as pessoas que ganham pouco. É um impacto bem relevante. Mas enfim, vamos analisando. O projeto vai ficar na casa agora para discussão, e a gente vai entrar em contato com o sindicato e com o executivo, tentando mediar essa situação para que seja conduzido da melhor forma possível e que haja compreensão do executivo também pelas emendas apresentadas pelo Poder Legislativo. Vereador Luiz Carlos. Quero saudar nosso presidente Firmino Gomes, saudar os senhores vereadores, equipe da casa, saudar também nosso colega Roberta, e uma saudação especial, dizer que é uma alegria receber a visita, né? Hoje, então, assessor do deputado Gerson Burgo, o Antônio Carlos Barbosa, que traz um assunto sério que tem passado para essa Câmara quanto a nosso recapagem do asfalto de acesso a Ibirapuitã. Se sabe que em pouco tempo vai agravar de um jeito que o transtorno vai ser incrível. Então, de se fazer uma reunião, tipo dos municípios que usufruem mais com a liderança, junto ao DAIR. E eu acho que é com pressão assim, e eu agradeço por essa iniciativa já dele, em poucos dias já lembrar de usar o seu trabalho lá para conseguir organizar uma reunião, porque se não tiver no orçamento, nós temos que chegar nos nossos deputados da região e fazer com que eles entrem com uma emenda no orçamento do Estado, que ainda não foi votado, para ser colocado, no mínimo, para o ano que vem, né? E, por enquanto, se não tiver outro jeito, tem que fazer um tapa-buraco, né? Mas que se coloque recurso para o orçamento do ano que vem. A gente não sabe se tem ou não, né? Mas ainda é possível colocar. Eu também quero fazer assim uma colocação sobre a reforma da Previdência. Se viu ali, né, que o prefeito podia ter criado por decreto, se for assim, né? Aí não necessita da Câmara para dizer, tipo, só dizer sim ou não, papagaio. A gente está aí fazendo esse papel. Porque se nós não podemos fazer emenda, aí não há necessidade, os vereadores. Aí se cria, daí nem é a democracia, não precisava ter o legislativo, né? Só para dizer amém. Então eu acho que muitas coisas ficou às escuras. Eu cobrei, né? Cobrei o vereador Gilberlan, eu lembro que cobrou também o Josil. A gente cobrou que o executivo trouxesse para nós as causas que chegou em poucos anos, né, o município do Fundão está à beira da falência, o Fundão. Quais as causas? Clarear para nós quem foi os responsáveis, o que aconteceu, a gente ter criado a comissão, investigado, já que eles não fizeram
sozinho, e nós trazer as causas, nós ver o que está deixando de ser cobrado, se deixou caducar os mais antigos, que nós tínhamos as compensação no INSS, mas de 2003 para cá, nós tínhamos que ter buscado, não está caducado, é 20 anos atrás, então nós temos que buscar esses outros, não adianta nós estar buscando dinheiro e continuar deixando, né? Então, muita coisa nós poderíamos fazer se fosse clareado quanto existe, quanto entrou a cada ano no fundão, o que saiu, ou quem deixou de pagar. Aí eu seria parceiro de nós achar uma saída viável e ver quem é o responsável, porque é assim, o funcionário não pode pagar por os malfeitos do executivo, né? E, claro, deixando claro que não foi o seu José e o Jaime, né, que causaram esse déficit no fundão, né? E a gente eu vi ali emendas, então a Câmara dos Deputados na reforma da Previdência não podiam opinar nada, né? Porque quando eles mantiveram ali, conseguiram manter ali a agricultura, né? Conseguiram deixar no 55 para mulheres e 60 homens, aí foi uma perda também da receita, que o projeto não era assim original. Então, eu vejo ali que é inconstitucional, tipo ali, o cara que tem uma união estável não tem direito a continuar quem tem pensão ou quem casar. Mas isso é inconstitucional, porque nós vamos fazer o papel de polícia ao município, isso é um direito adquirido. Se ela ou ele está junto hoje com alguém, amanhã ele pode não estar. E daí? Ele vai voltar a ter o direito? Esse é um direito que vai ter quando esse companheiro ou companheira vir a falecer, não vai ter o direito de pegar a pensão do outro. É uma pensão, tem um direito adquirido. Isso na nossa lei federal da Previdência é assegurado. Aí, para nós, é inconstitucional, que nós não podemos. Então, eu vejo assim, que não precisava, se for assim, o jeito que poderia ser um decreto, ter botado que reforma da Previdência era por decreto, se nós não pudéssemos manter as nossas ideias. E como está muitas escuras, tudo isso aí, a gente não tem diálogo nenhum, ninguém veio apresentar números para nós, até depois com os 100 funcionários concursados, nada foi feito, né? E nada visto do passado e nada se buscar o que se pode ainda para melhorar. É muito fácil, nós vamos precisar tanto, joga nos funcionários. E continua tudo assim, aqui uns anos está quebrado de novo. Então tem que se parar e acertar. E isso não aconteceu, então eu vou me manter também a favor dos 3 salários mínimos. Contrário ao veto. Era isso. Obrigado, tá, presidente. Tudo bem, vereador? Então, em nome de Deus, não nos trabalho de hoje.